Boa tarde, meus amores. Hoje é sexta-feira. Vamos continuar conversando um pouquinho sobre o que a gente estava falando nessa última semana. A gente falou bastante sobre o solo, como o solo é importante, quais os tipos de solo, quais os materiais que são formados, os solos, areia, argila e o silt, que é a mistura entre esses dois materiais. E comentamos também que dia 5 de dezembro é comemorado o Dia do Solo, para que a gente tenha um certo cuidado, né? A gente cuide do nosso solo, para que a gente consiga fazer plantações, para que o solo consiga ser saudável, para que a gente consiga utilizar ele de maneira correta, né? Então, ó, seguindo o nosso livro de ciências, a gente vai entrar na página 106, que vai falar sobre o quê? Sobre a extração de minérios e petróleo. Como se faz a extração de minérios? Lembra que a tia comentou uma palavrinha, a gente falou uma palavrinha algumas lições atrás, e vocês ficaram perguntando o que é isso? O que é isso? Mineração. A gente comentou também em geografia que algumas cidades são formadas ao redor de minas. Essas minas são o quê? São uma parte, um território grande em que é explorado esse território, ele é escavado, o solo é escavado, para quê? Para que a gente consiga extrair substâncias deste solo. Por exemplo, ali a gente vai usar a extração mineral. A gente pode retirar ouro, a tia usou o exemplo de pedras preciosas e semi-preciosas. Nesse caso específico, a gente está falando sobre minérios, e ali a gente tem um exemplo que fala sobre o calcário, que é usado para a produção de cimento. Então, a gente consegue extrair muitos minérios que são usados para fabricar outras coisas que a gente necessita no nosso dia a dia. E aí a gente fala sobre a extração de minérios e a gente fala também sobre a extração do petróleo. O que é o petróleo? O petróleo é um combustível fóssil, né? Ele é extraído através de um buraco muito fundo, porque ele está lá no fundinho, e aí é necessário uma máquina específica para fazer esse buraco e retirar esse petróleo do solo, do mais profundo no solo. Então, o que é feito com esse petróleo? A gasolina é derivada do petróleo, o óleo diesel, né, que a gasolina, a maioria dos carros utiliza a gasolina, ou seja, um combustível que é necessário para a locomoção de todas as pessoas que possuem um automóvel, uma motocicleta, né, precisam do combustível. E aí, ele é usado em borracha, para fazer os pneus dos carros, no asfalto. Então, para basicamente tudo que a gente precisa é retirada essa matéria-prima do solo e é levada à indústria, para a indústria transformar essa matéria-prima em objetos que nós utilizamos. E aí a gente tem também a questão do plástico, que é um objeto que é reutilizado, né? E ele vira muitas outras coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa aula online. Na página 109, a gente tem também uma tabelinha que é sobre o uso da água na fabricação de alguns produtos. Então, assim, a importância que a gente tem, que a tia já comentou, que é o cuidado do nosso solo, a exploração consciente, porque a gente não pode explorar. Uma hora pode ser que a natureza não consiga se recuperar de tanta exploração. Então, é necessário que a gente procure outros materiais para se fazerem esses mesmos produtos. Então, ali eles vão comentar
sobre o uso da água na fabricação de alguns produtos. A gente vai ver um pouquinho mais sobre como o petróleo é retirado do solo. Ali a gente tem figuras, são mostrando as usinas, né? Mostrando a máquina que a tia falou. Então, a gente vai comentar sobre isso na nossa aula online, vai falar mais um pouquinho sobre a importância da consciência na hora da gente explorar a nossa natureza, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tirar, e aí, ou qualquer coisa, chama a tia lá na Agenda Edu. Combinado? Um beijinho e até!